presidente Lula sancionou a lei que equipara aí a injúria racial ao racismo, que é inafiançável, imprescritível. Para representantes do movimento negro em Brasília, o texto representa, cara, um avanço e pode ajudar a diminuir o sentimento de impunidade para crimes que envolvem aí o preconceito racial. Vamos ver na tela. Ser seguida dentro de lojas por ser uma mulher negra, por causa do cabelo, por causa da pele, por causa do jeito, por causa da religião. Além disso tudo, eu trabalho dentro de uma repartição pública e que muitas vezes não fui vista como uma funcionária pública. Essa é a história da Raquel, mas poderia ser da Amanda, do João e de tantos outros brasileiros que carregam no DNA o passado escravocrata do Brasil. Carregam também o sentimento de impunidade. Infelizmente, a gente pensa duas vezes quando é individual, justamente para entender que a delegacia pode ser um movimento de violência também. É verdade que a legislação que trata desse tipo de crime mudou bastante desde a Constituição de 1988. Mas, até então, enquanto o racismo, que é quando a discriminação é coletiva, resulta em pena de 2 a 5 anos, a injúria racial, que é quando a ofensa é individual, tinha uma pena mais branda, de 1 a 3 anos de reclusão. Uma nova mudança que se adequasse à realidade atual da sociedade brasileira já vinha sendo discutida no Congresso desde 2015. E aí, em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de injúria racial ao de racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível. Os parlamentares também avançaram, apresentaram um substitutivo e aprovaram o texto final em 7 de dezembro do ano passado. Por fim, uma nova lei, 14.532, foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. O senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará o projeto de lei 4.566 de 2021, que tipifica injúria racial como crime de racismo. A injúria racial dentro do Código Penal, como colocada, ela destoava da política de combate ao racismo. A injúria racial ela tem um contexto por trás de todo um histórico racial, de conflitos raciais que a gente tem no Brasil, seja pelo período de escravização de pessoas no Brasil, que era algo até previsto na legislação como algo naturalizado, né? Se desumanizava as pessoas, e tudo isso trouxe para dentro ainda da nossa sociedade atual esse contexto de desumanização. E os crimes cometidos no ambiente virtual ou então em eventos esportivos, por exemplo, poderão ter uma pena ainda maior. Era mais difícil a gente pegar essas situações e apenar, porque tinha esse contexto de tentar, de fato, se camuflar ali. E hoje vai ser um pouquinho mais difícil. A gente espera que com esse avanço da legislação as pessoas consigam compreender que não há como se esconder desse tipo de violência. Eu acho extremamente importante ter essa equiparação. Primeiro que nos coloca, de certa forma, num espaço de segurança de fazer essas denúncias, né, e saber que elas podem ser responsabilizadas, essas pessoas que cometem esses crimes vão ser responsabilizadas. E segundo, acho que é um movimento importante para a gente conseguir avançar contra o racismo. Ainda assim, há um longo caminho pela frente até a tão sonhada igualdade racial. A legislação penal vai ser sempre a última razão do direito. Vai ser sempre a última fase de combate ao racismo, de combate a uma violência racial. Temos o Estatuto de Igualdade Racial, que é uma diretriz de políticas públicas, mas as instituições elas devem compreender que ações afirmativas, ações igualitárias, elas devem ser implementadas de pronto para que o combate ao racismo seja eficaz. Pronto, acabou essa conversa de chegar na delegacia. Ah, não é racismo, não, é injúria. Injúria não dava nada. Pena de até 3 anos de cadeia. Se eu não me engano, até 3 anos de cadeia. E no Brasil, como é que é a lei do Brasil? Se não passar de 4 anos, ninguém paga pena na cadeia, pô. Ninguém paga pena na cadeia. Isso é uma vitória para o brasileiro. Para o brasileiro, porque ainda hoje acontece de gente horrenda que faz o mesmo crime e que costuma fazer o mesmo crime. Por algumas vezes a gente já falou aqui de pessoas que fez 1, 2, 3, já fizeram 10 vezes e nada acontecia. Vambora ver agora que é um crime inafiançável se o povo pode tomar uma cadeia. Eu não vi tomar cadeia.
Até agora eu não vi tomar cadeia. Imprescritível também é esse crime. Tá de parabéns por essa lei sancionada.